Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e que a mão do Senhor esteja sobre ti em todo tempo, em todo momento. Muitas vezes você já se fez uma pergunta: qual é o meu propósito? Por que eu estou na Terra? Quero falar desse vídeo agora, identificando o meu chamado, ou identificando o meu propósito. A Bíblia vai contar a história de um homem por nome de Moisés. E Moisés cresceu como príncipe de Faraó, mas a Bíblia diz que ele nunca aceitou ser chamado como filho da filha de Faraó. Em outras palavras, ele nunca permitiu ser chamado de neto de Faraó. Mesmo ele tendo sido criado dentro de um palácio, a mãe dele amamentou ele, né? E criou aquele menino para ser filho da filha de Faraó, para ser neto de Faraó. E quando ele desmamou, entregou no palácio, a mãe treinou aquele menino, ele cresceu no palácio, cresceu como príncipe, ele era um general de guerra, ele conhecia todas as ciências do Egito, mas na hora que alguém foi chamar ele de filho da filha de Faraó, quando foi chamar ele de neto de Faraó, ele não aceitou. Então, a Bíblia vai dizer que ele vai visitar os seus irmãos, aquele que fazia parte da família dele. Ele vê que a carga era muito pesada. E ele viu que um egípcio espancava um hebreu. Então ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Ele matou aquele egípcio e enterrou em uma areia, dentro da areia. No dia seguinte ele volta de novo e veja a mesma situação de dois hebreus brigando. E ele vai falar com aquele que era mal: para, vocês por acaso são irmãos? Aí aquele homem que era mais maligno diz assim: por acaso vai fazer comigo mesmo o que você fez com o Egito? Quem é que te levantou como príncipe e juiz entre nós? Né? Ou seja, você não faz parte de nós, você mora lá no palácio, quem te levantou? Então, quando ele fala isso, a Bíblia diz que Moisés disse: esse caso já foi descoberto. E quando o Faraó ficou ouviu isso, disse que queria matar Moisés, e Moisés vai fugir. O que eu estou referindo essa mensagem? Estou dizendo que muitas vezes, para você identificar o seu chamado, é aquilo que lhe causa ira. Duas coisas vai identificar o seu chamado. Um é o que causa muito ira e o outro é que te dá muito prazer. Exemplo, se você gosta das coisas desorganizadas, você nunca vai arrumá-la. Mas se aquilo que a desorganização lhe traz ira, traz desconforto, você foi chamado para organizar. Quando Moisés vê alguém matando aquele homem, nasceu uma ira dentro dele pela injustiça que estava fazendo com o povo hebreu. Com aquela ira que nasceu dentro dele, aquela revolta, estava simplesmente nascendo um grande líder e manifestando exatamente o que Deus tinha chamado ele para ser um libertador do povo hebreu. Mesmo que alguns não acreditaram e condenaram, Moisés estava lá, manifestando. Ele matou um homem, não foi simplesmente para ser um assassino, ele matou para livrar alguém debaixo de uma carga. Quando ele vê alguém brigando, ele tenta separar. Por quê? Porque estava manifestando nele um grande libertador. Por isso ele irou, por isso ele foi para cima, por isso que ele tentou resolver a situação. Quando o chamado se manifesta dentro de você, ninguém pode parar. Mais cedo ou mais tarde, isso vai vir à tona e você vai ser exatamente aquilo que Deus chamou para ser. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.